Tráfego pago. O que você, empresário, precisa saber para surfar nessa onda. Esse é o nosso tema de hoje, aqui do podcast O Jogo do Sucesso, o podcast da M8. E para estar falando esse assunto com a gente hoje, a gente tem um dos experts da M8 aqui, que é Lucas Kerber. Olá, pessoal. Obrigado, Thiago, por mais um convite, mais uma participação. E eu acho que é um assunto bacana, né, Thiago? Hoje eu tô em casa. Hoje é um assunto que você Hoje domina. eu tô em também. casa porque eu domino um pouco, cara. Eu já peguei uns assuntos aqui pra ser roxo, principalmente quando vai pro jurídico, que é amigo. Sim. Não, esse é um assunto bacana, assunto legal. Tu tem um entendimento bom. Eu trabalho na área e eu acho bacana a gente trazer esse tipo de conteúdo porque conscientizar cada vez mais o empresário sobre o que é tráfego pago e simplesmente ele entender que é algo simples, não é algo complexo. É algo simples, que é fácil de Mas que entender. ele precisa entender. Mas que ele precisa entender. Todo empresário precisa entender tráfego pago. Então esse vídeo é legal por causa disso. O nosso foco hoje aqui não é dar uma aula de tráfego pago. É trazer consciência para aquilo que você, empresário, precisa saber. Não é isso? Exatamente. Ô, Lucas, então, para a gente começar aquela pergunta básica, Aquela né? clichê. O que é exatamente tráfego pago? Tá, vamos lá. Eu vou trazer mais ou menos uma como é que se diz? Uma analogia, né? Basicamente, como eu falei, é algo simples. Tráfego pago é algo simples. Não vamos deixar complexo o assunto e não vamos trazer termos. Eu vou trazer uma coisa bem simples. Tráfego pago nada mais é do que uma panfletagem digital. Tem várias formas de tu panfletar, tá? Existem várias estratégias que essa panfletagem pode dar certo. Tanto físico, como a gente já era acostumado antigamente, quanto no digital. Então, o tráfego pago nada mais é que isso. Lucas, mas... Pode falar. O tráfego pago, então, ele concorre com propaganda de TV, concorre com outdoor, concorre com a panfletagem mesmo, como você falou. Exatamente. E dentro da plataforma ali, do gerenciador, tem vários formatos de fazer essa panfletagem, essas campanhas, né? Então, por isso que eu não tento trazer muitos termos de o que é tráfego pago, enfim, e tentar fazer uma analogia muito grotesca. Não, é uma panfletagem. Assim como tu vai ali na praia e vê panfletos, ou panfletagem recorrente, aquela panfletagem pode ser ótima, pode dar retorno para a empresa que está fazendo, como pode ser ruim. Isso vai depender de vários fatores. O panfleto está muito poluído, não tem informações legais, não chamou atenção, pode ser que essa campanha não dê certo. Talvez a oferta que está nesse panfleto não seja uma oferta atrativa, a campanha pode não dar certo. Enfim, isso acontece também no tráfego. É a mesma maneira, pode fazer o joguinho igual, tráfego pago é isso. Agora aí a gente entra no universo de brincar e entender como funciona o comportamento humano para trazer o tráfego pago a escalas grandes, né? Campanhas. E tu dirias que hoje, para uma empresa, é essencial ela estar no tráfego pago? Ela ter esse braço na empresa, ela ter esse cuidado? Eu acho que é essencial, Thiago. Porque a gente vem numa crescente digital muito grande. Quem surfou essa onda do tráfego pago uns 5, 6, 7 anos atrás ganhou muita grana. Principalmente porque pegou o estouro da pandemia, Nossa, né? e muitas empresas aí não sabiam o que era realmente, né? Hoje não, hoje todo mundo está ciente do que é tráfego pago. Mas assim, independente dessa concorrência, é o meio mais assertivo que existe hoje para gerar visibilidade, conexão, venda. Tá todo mundo com o celular na mão hoje em dia, tá todo mundo ligado numa TV, o tempo de tela das pessoas está aumentando cada vez mais. Enfim, tu tem que estar ali, onde as pessoas estão consumindo. E o tráfego pago é a ferramenta que faz isso com maestria. Lógico que dependendo da estratégia, mas ela tem que estar. A empresa tem que estar no digital e tem que estar fazendo tráfego pago. Eu já atendi vários empresários que, quando falam em tráfego pago, eles dizem: aquele botãozinho azul do turbinar post no Instagram. E aí? Não dá para eu dizer que isso é um tráfego pago? Qual é a diferença disso para a forma profissional de ser feita? Então,
Aquilo é um tráfego pago, né? Aquele botãozinho é um tráfego pago. É um formato de tráfego pago, é uma configuração pré-pronta que a plataforma te disponibiliza fazer. Mais básica, né? Mais básica. Mais fácil para ficar mais fácil. Em geral. Isso, exatamente. Agora, uma campanha assertiva para tu calcular um retorno de investimento, para tu calcular um objetivo, traçar início, meio e fim, fazer testes e escalar uma empresa, ela não vai ser feita por aquele botãozinho, né? Ela vai ser feita por dentro do gerenciador de anúncio. Em parte porque a gente está falando de um conjunto de ações que precisam ser feitas, né? Exato. Não é uma única campanha, um único post que tu impulsionou que vai trazer o resultado, né? Exato. Existe toda uma escada, vamos falar assim, um percurso que precisa ser percorrido, que isso vai variar diferentes campanhas, né? Para trazer a conversão, que é o que a gente quer, né? Tráfego pago é para vender. Perfeito. E o tráfego pago, em todo esse contexto que tu falou, ele é uma ferramenta. Entende? E ele é simples. Isso me dá um ranço. Porque hoje em dia tem muita gente grande, inclusive, que fala que vende a ideia de que tráfego pago é onipresente e onipotente, ele sozinho resolve tudo e acabou a vida. Solução dos milagres, sim. Basicamente, estão matando a parte de marketing, a parte de estratégias de venda, nada importa, só joga dinheiro no tráfego pago, porque tráfego pago é o que... Exato. Mas eu concordo, tu falou, tráfego pago ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para o processo inteiro da campanha. Assim como propaganda em TV, ou como a panfletagem, ou o outdoor, ou... Por isso que eu trouxe como exemplo, o tráfego pago é a panfletagem. É a pessoa espalhando o panfleto. E isso é o tráfego pago. Não é a construção do panfleto, a construção da oferta, entende? O tráfego pago, ele simplesmente leva esse anúncio para as pessoas. Então, uma agência que faz tráfego pago, ela não constrói a copy, não constrói a arte. O foco dela seria em configuração de campanha. Configuração de campanha, análise de métricas e potencializar em escala. Esse seria o papel de uma agência de tráfego pago. Quando a agência ela entrega a arte, é porque ela já faz também o papel de... Aí já está envolvendo a parte mais estratégica, copy, né, desenvolvimento de criativo. Aí não é só tráfego pago. Não é só tráfego pago. Pode ser que ela entregue, mas não é só tráfego pago. Geralmente elas entregam porque sem isso as campanhas costumam não performar, né? Essa divergência na comunicação de quem constrói a estratégia e quem executa, se não tem uma comunicação bem clara e um entendimento, costuma dar errado, né? Não vamos generalizar, mas tende a dar errado do que tu pegar o contexto inteiro de uma campanha, de uma empresa e fazer do zero. Principalmente pequenas empresas, né? Grandes empresas não, tem setores para tudo. Então, por isso que eu sempre digo, tráfego pago é essa parcelinha aqui. Agora tem um outro contexto que a gente tem que analisar. E marketing, automação, e tudo que falou. A estratégia de venda, ela vem acima do tráfego pago. Exatamente. Então, o ideal é que o empresário que vai investir em tráfego pago, para ele não se frustrar, ele precisa ter primeiro a estratégia de venda. Bem claro, inclusive, bem desenhado. O que eu quero vender, para quem eu quero vender, em que prazo, com que margem, provocando o que no cliente, né? De dor, de sonho para ele comprar. Mapeou tudo isso. Ok, quais são as ferramentas e os caminhos para eu fazer todo esse percurso? Isso. Uma dessas ferramentas, esses caminhos, podem ser o tráfego pago. Não é isso? E quando o empresário entendeu esse primeiro passo, quando ele vai conversar com a agência de tráfego, facilita muito a vida, não facilita? Muito. Por isso que eu costumo dizer que todo mundo tem que estar no tráfego pago, porque geralmente a opção de executar essas estratégias que tu acabou de falar, ele é o caminho mais fácil e de atingir o retorno esperado, né? Então, só que tem que estar desenhada toda essa estratégia que tu acabou de comunicar, né? E quando a gente fala hoje em plataformas de anúncio, de tráfego pago, eu admito, eu conheço melhor as duas maiores, que é o Google Ads e não sei se é Facebook Ads ou Meta Ads agora. Meta Business. O Meta Business. Dentro do Meta Business tu tem a conta de anúncio. Tem a conta de anúncio, mas grosseiramente, anúncio em Facebook, Instagram e WhatsApp é em uma plataforma. Meta. E anúncio no Google e YouTube é outra plataforma. Isso. Seriam essas duas principais? Ou tem algumas predominantemente, né? Hoje, principalmente comércios locais e
Enfim, na verdade são as maiores, né? São as mais utilizadas e, e que dominam, assim, a parte de... Porque é o seguinte, Instagram e Facebook, né? Instagram é uma das plataformas mais utilizadas do nosso país hoje, né? E o Google Ads daí já vem toda a parte do YouTube e de pesquisa de Google, que é o mecanismo mais forte de pesquisa que temos hoje. Acho que mundialmente falando, né? Então, por isso que elas dominam o mercado. Mas assim, tá vindo mais forte esses ads nas outras plataformas, TikTok, LinkedIn. Já existe. O Pinterest também, para alguns tipos de funis de venda, funciona Pinterest muito bem, também, né? exato. Então, existe o Ads, né? Que é os anúncios patrocinados nessas outras plataformas. Dependendo do nicho que tu tá atuando e entendendo teu produto, teu público, faz sentido estar lá. Tem serviços e produtos que estão tendo um retorno muito bom no LinkedIn, que eu ouço comentar, não é o que a gente domina. Mas tudo vai... A plataforma, Thiago, tudo vai de tu entender o comportamento do teu público. Tu sabe muito bem disso. Qual é a rede que ele mais usa, né? Exatamente. Ou não é nem a rede que ele mais usa, mas quando estamos falando do produto que você vende, qual é a jornada mental que o cliente faz referente a esse produto, Exato. a essa dor? Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Para arquiteto. Para arquiteto, talvez a resposta padrão que todo mundo diria era Instagram. Mas, se você entender que a jornada mental de alguém que está pensando em reformar a casa, ela vai, no mínimo, a pessoa vai começar a buscar ideias, designs, a tendência é que ela vá para o Pinterest. Uhum. Então, para essa dor específica da reforma do apartamento, a tendência é que essa pessoa opte por uma outra rede. Não é isso? Então, não é só a gente olhar aonde o público mais está. É aonde ele vai para resolver a dor dele relacionada ao meu produto ou serviço. Exatamente. Exatamente. E então é tu entender o teu público, que eu acho que é a parte fundamental de uma estratégia de venda no digital, é tu saber onde teu público tá. Exatamente isso que tu acabou de falar. Entender o teu público, saber a jornada que ele vai fazer e estar lá. E a partir dali dá para a gente já contextualizar aqui um pouquinho a diferença entre o Google Ads e o Facebook Ads, né? Dá. E aí? Dá. Tudo ligado com o que a gente falou, com o comportamento das pessoas na internet. Quando que a gente vai pro meta, né? Eu sempre... Comportamento humano de novo, Comportamento né? humano, mas eu sempre digo, tem uma verba legal, se organizou, se planejou 6 meses, 1 ano, é bom estar nos dois. Tem uma estratégia desenhada para estar em todos os veículos, né, de comunicação ali. Mas, beleza, não tem, tô com verba, vou optar entre um e outro, e o porquê de cada um, né? Por que ir pro Meta, Facebook, Instagram? O Meta envolve muito gatilhos, né? Gatilhos mentais, e é uma plataforma que geralmente a pessoa tá ali para se distrair. Ela tá rolando os stories, ela tá rolando o feed. É uma rede que geralmente as pessoas têm vínculo com amizade, família, quer ver a rotina de cada um e tá consumindo aquele produto sem algo claro na cabeça, né? Eu gosto de que é ótimo para você vender aquilo que a pessoa ainda não sabe que o que quer. ela quer, exatamente. Exatamente, eu ia chegar lá. Então, ali é exatamente para isso que tu acabou de falar. É uma rede que tu vai instigar, né, ofertar os teus serviços falando do problema da pessoa sem ela saber que precisa daquilo ainda, né? Tu ganhou uma janela de oportunidade de forçar ela a ver você, né? Exatamente. Daí a importância dos criativos, né? Exatamente. Aí vem o criativo para fazer essa campanha dar certo ou não. Enfim, tem vários formatos. Cada tempo, cada mês muda esse tipo de criativo, o tipo de vídeo que as pessoas estão consumindo dentro das plataformas, enfim. Mas basicamente é isso. O Meta, o Facebook, Instagram são oportunidades, são campanhas de ocasiões, são campanhas que tu tem que instigar, tu tem que trabalhar a consciência do teu consumidor aos pouquinhos, tem que ter bastante remarketing, e sabe? Aquela coisa de formiguinha e é uma ferramenta maravilhosa, é uma plataforma maravilhosa também, né? E é uma construção. Pro Meta, geralmente não basta simplesmente tu botar uma campanha e colher frutos. Ali tem que ter toda uma estratégia de tráfego envolvida. Tem que envolver remarketing, tem que ter todo o trabalho de follow-up, né?
tem que acompanhar a jornada do teu cliente, tem que analisar muito mais os criativos. Os criativos depois a gente vai comunicar, explicar provavelmente o que é, né? Mas os vídeos que você está rodando ali tem que ter muito maior análise disso, porque às vezes as métricas acabam te dando informações que não estão condizentes com a realidade da campanha. Por exemplo, pessoas gostando de um vídeo, que um vídeo é engraçado, é legal, mas não está trazendo o resultado que tu quer que é venda. Então, esse é o tipo de plataforma que acontece muito isso. Aí aquela coisa, até onde é engajamento que eu quero, né? Isso. No final, todo mundo quer vender. Quer vender. Então, essa plataforma tem que ter muito mais detalhes, tá? É uma plataforma... geralmente, quem anuncia nessas plataformas, os gestores, as agências, tem que ter mais cuidado. Porque ela tem mais métricas a serem analisadas, né? E daí é aquela coisa, né? Você lançou uma campanha no Facebook, no Instagram. Aí ela não deu certo. Até você descobrir por que ela não deu certo, né? Pode ser um problema na arte, que não engajou, ou no vídeo que a copy do vídeo não estava boa, ou pode ser na legenda. Às vezes o problema nem era na configuração da campanha, né? Exatamente. Pode ser também falha de configuração. Pode ser direcionamento, né? Pode. É uma série de fatores, né? Bem mais do que no Google Ads, né? Bem mais, porque o Google aí a gente entra no mecanismo de pesquisa, onde o cliente já está com a consciência pronta para consumir, para comprar, né? Então, a pessoa que vai para o Google, ela já sabe a dor que ela tem. Se ela pesquisou ali para consumir um determinado produto, eu quero personalizar uma garrafa de água, né? Ela sabe o que ela quer, ela só tem que... ela tem uma necessidade... E ela está naquele momento tentando achar uma solução para aquela dor. Perfeito. Então, ali se torna mais fácil analisar métricas, acaba tendo resultados mais assertivos, tá? No Google. Claro que isso a gente está falando, depende muito do nicho para nicho, né? Tem nichos que nem vai para Google, né? Mas assim, levando um contexto para o entendimento pessoal. O mecanismo de Google é um mecanismo onde a pessoa já tem a consciência pronta para compra, basicamente, né? Lógico que tem remarketing, se a gente for pro YouTube, aí já entra dados bem parecidos com o do Instagram, né? Porque daí envolve vídeo, envolve criativo, envolve gatilhos mentais, onde tá, não tá direcionamento. Mas é basicamente isso, tá? O que diverge as duas. Por isso que eu aconselho sempre estar em ambas. Se tu tem um investimento para isso, tem uma verba disponível, distribua ali junto com os teus gestores, com a tua agência, estando em todos os ambientes. Faz sentido, né? Uma vez eu ouvi um negócio e vamos ver se você vai bater em mim agora. Eu ouvi assim que cuidado, porque um profissional, não agência, um profissional que é bom em uma plataforma, dificilmente é tão bom na outra. O contexto disso que a pessoa trouxe é que hoje em dia isso está atualizando tão rápido, isso tem uma carga tão pesada de detalhamento ali dentro para você estar cuidando, que o contexto era, se você botar energia para estar 100% antenado por dentro de toda a plataforma do Facebook Ads, dificilmente você vai conseguir ter o mesmo grau de especialização no Google Ads. Faz sentido? Faz total sentido. Porque tudo isso que tu falou, né? E também porque geralmente o gestor, ele começa por uma delas, né? É um curso de alguém, entendeu? E geralmente esses cursos são nichados, né? Vou te ensinar a botar campanha no Instagram e Facebook. Vou te ensinar a campanha no Google. E dependendo da vertente que esse gestor começou, ele acaba indo para outra por obrigação, mas ele não estuda aquela plataforma, entendeu? Então, tipo assim, ele fez um curso de meta, ele dominou aquilo, ele fez o curso completo. Começou a captar clientes ou trabalhar dentro de uma agência, enfim. Só que é o seguinte, por obrigação, né, por necessidade, o cliente quer ir para Google, o produto dele é de Google, ele acaba indo para essa plataforma e aprendendo na marra, entendeu? Então ele não tem a mesma, né? Enfim, pode ter que ser... Estamos falando da maioria, né? Não estamos banalizando, mas, sim. Mas o coerente seria ter a agência ou o prestador de serviço ali ter duas pessoas. Se for agência, ter uma pessoa para cada plataforma seria o mais interessante. Acho que eu já falei para ti. Lá quando eu dava ainda o curso, que ainda tinha parte do Facebook Ads dentro, cara, a cada turma, tinha turma quase todo mês, a cada turma estava diferente a plataforma. E atualiza até hoje. Muda muito rápido. Mas por que eu quis trazer essa provocação ali? Porque
A gente quer que você, empresário, está acompanhando a gente, saiba qual é a melhor rede para você. Perfeito. Que você entenda as duas. Por quê? Porque tanto vale o que o Lucas colocou, que o empresário tende a ir para uma primeira que é a que ele mais conhece, e não é por estratégia. Ou até por indicação do gestor que domina aquela, agora fico pensando por esse lado. Exatamente. Ou ele conhece um gestor de tráfego que é amigo dele, que não sei o quê. E aí, esse gestor que domina Facebook, ele não vai incentivar o empresário a botar no Google. Ele vai vender o peixe dele. E nem é porque eu nem vejo isso como uma maldade, não. Não, porque ele acredita que vai dar certo. Que ele acredita que ali é a melhor plataforma. E pode dar certo, né? Pode. Só que às vezes o teu produto vai dar mais certo na outra, né? É isso. Então, você que está acompanhando a gente precisa entender qual é a plataforma que você vai, tá? Então, Facebook, que envolve Instagram, no geral, a gente fala que é oportunidade, né? Você ganhou um momento que tu vai aparecer na tela do cliente. Exatamente. Gosto do Facebook porque ele me dá uma opção de segmentação melhor do que a do Google, né? Por interesses. Eu acho que parte muito do fato de, se você está no Instagram, você está logado numa conta. Isso. Fato. Perfeito. E se você tem uma conta, o Instagram já sabe todos os teus hábitos. Sim. E a partir disso ele consegue deixar o empresário que vai fazer o anúncio segmentar melhor, né? Exatamente. Exatamente. Quanto mais completinho teu Instagram lá, mais assertivo o direcionamento que as empresas conseguem ter sobre você. Tu sabe que eu li um negócio, eu vi num vídeo, que o cara falava assim, ó, uma das formas do Facebook entender se você é classe média ou baixa, classe alta, média ou baixa, por exemplo, assim, se você entra no Instagram no horário comercial, é porque você tende a ser classe mais alta. Será que essa análise pode ser? Eu ouvi falar isso, tá? Pode ser. Eu ouvi falar isso. Mas tem algumas coisas que a gente não tem controle, que o próprio Meta vai fazer esse filtro, né? Mas tem muitas que a gente tem. Tem cargos, né, também. Enfim, é bem que tu falou, interesse social, cargos. Bom, se a gente for abrir a parte de direcionamento do Meta, ela é muito complexa e detalhada. Então, entendendo o teu público, fazendo um briefing legal assim, nossa, dá pra ir muito longe. E dependendo da estratégia que tu for usar, dá pra ir mais longe ainda, né? Eu gosto, por exemplo, assim, você é prestador de serviço, eu sempre vou trazer muito aqui para nossa realidade, você é prestador de serviço para arquitetos. Você é mão de obra para arquiteto, né? O cliente dele vai te contratar, vamos dizer. Você ganhar uma janela de oportunidade com esse arquiteto, dele ver a tua empresa, porque senão dificilmente ele iria para o Google procurar, né? Sim, exatamente. Uma marmoraria. Dificilmente ele vai para o Google procurar marmoraria. Dificilmente. Agora, se tu ganhar a janela de oportunidade e aparecer na tela dele, pode fazer a diferença. Exatamente. E o Google é necessidade, certo? Facebook é oportunidade, janela de oportunidade, e Google é mais necessidade, exatamente, né? Exatamente. Perfeito. E assim, isso não está tão ligado a prestadores de serviços e produtos, né? Mas isso que a gente falou, oferta, oportunidades e necessidades. Essas palavras eu acho que divergem bem as duas plataformas. Né? Porque produto que a gente vou tentar colocar melhor isso. Tem produtos e produtos. Tem produtos que são de Meta e tem produtos físicos, eu tô falando, né? E tem produtos que são de Google. A gente consegue ter... Não sei se eu tô conseguindo ser claro. Mas assim... Por exemplo, tu tá com uma necessidade de comprar uma camiseta. Talvez o Meta seja a plataforma melhor em vez de ir pro Google, entende? Dependendo da ocasião. Mas tu sempre tem que estar no Google. Talvez tu vá comprar por um anúncio que tu vai ver no Meta por causa de uma oferta, uma oportunidade que apareceu depois que tu pesquisou, ou que tu falou, ou enfim. Ou que apareceu lá uma vez e tu viu, e daí tu começou a aparecer oportunidades e opções que tu não imaginou achar. Mas tu tem que estar no Google, entendeu? E prestador de serviço é a necessidade. Por exemplo, um barbeiro, né? O barbeiro tem que estar no Google, ele tem que estar. Tem que estar. Nessa linha, até vale... É a opinião minha, você vai corrigindo, né? Sim. Você entende mais do que eu. Fui meio confuso nessa, mas... Mas
tudo que é serviço local, eu acho que o Google performa melhor, não performa? Porque ele tem o Google Meu Negócio. Sim, sim. Barbeiro, farmácia, padaria, supermercado. E daí o direcionamento de localização ali, né? Como é que é? Geolocalização? Porque ele vai olhar, pô, o usuário que está pesquisando, ele está em Itapema. Isso. Então, eu vou mostrar para esse cara essa farmácia aqui. E o Google analisa o GPS, né? O Google, ele te indica conforme a tua localização. Uhum. Então, o comércio local, com certeza, né? É fundamental. Principalmente comércio de porta, né? Né? Até serviço também. Serviço também. E vale lembrar que ali no Google Meu Negócio, a gente tem uma rede social ali, né? Com comentários, avaliações. E as pessoas deveriam encarar como uma rede social, não como uma ferramenta de preencher os dados da minha empresa para aparecer no Google e nunca mais entrar. Deveria ser... Ela tem opção de postagem igual o Instagram e Facebook. Ela tem opção de responder comentário, interagir com as pessoas. Tem muita ferramenta ali que alavanca o teu negócio para estar melhor posicionado e as pessoas não fazem a menor noção disso. Eu vou agora pegar o gancho e falar com você aqui, ó. Você quer entender mais de Google Meu Negócio? Eu vou provocar o Lucas a fazer uma mentoria. Já tem mentoria de Google Meu Negócio na M8? Já tem, vai lá. Vem conhecer a M8. A M8 é uma plataforma de mentorias onde você, empresário, vai ter 360 graus de suporte. Você vai ter jurídico, você vai ter a assessoria financeira, assessoria jurídica, apoio na parte do marketing, posicionamento em rede social, tráfego pago, estratégias de venda, posicionamento de marca, desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas. Exato. É completo. Você encontra tudo que você, empresário, precisa para tomar as rédeas da sua empresa e começar a ser mais assertivo para ter mais resultados, não só de venda, mas também com o clima organizacional, com a tua empresa rodando bem. Então, escaneie o QR Code aqui na tela e você vai ser jogado para a página para conhecer a M8, tá joia? Vou aproveitar também para pedir aqui para você se inscrever no canal, deixa a curtida, né? E envia esse vídeo para aquele seu amigo empresário que precisa dominar tráfego pago. Ô Lucas, voltando para o nosso papo aqui, tem um mínimo de dinheiro que tu entendes que precisa ser investido para ter algum resultado? Isso é delicado. Eu sei que eu já sei que eu te botei numa enrascada com essa pergunta. Não, mas quem está acompanhando a gente vai ter essa dúvida. Sim. Então eu sou obrigado a perguntar. É que assim, eu costumo dizer que todo o dinheiro investido em tráfego, diretamente ou indiretamente, ele vai te dar retorno, tá? Ele vai te trazer uma visibilidade. Claro, nós estamos falando aqui do investimento em que a gente vai ter um rendimento em cima dele, né? Mensurável, calculável, né? Não indireto, digamos assim. E para a gente ter uma base de valor que vai dar resultado ou não, depende muito do nicho, do produto, do serviço, da forma que vai ser feita essa campanha. Então é muito delicado eu falar, não, começa com R$200 que vai dar certo, entende? Começa com R$1.000 que vai dar certo. É bem complicado. Isso tem que ser feito uma análise bem estruturada da coisa, sabe? Pô, qual que é o produto que a gente vai ofertar? Qual que é o formato de campanha? Para quem que a gente vai anunciar, né? Quem que vai fazer esse atendimento? Quem que vai fazer essa venda? É checkout automático? Não é? Tem muitos fatores que influenciam. Só que, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que todo o dinheiro investido, se tu tem R$100 hoje, bota um pouquinho em tráfego que tu já vai ter um retorno. Talvez tu não mensure esse retorno, entende? Talvez tu bota lá, não tive nenhuma venda. Mas talvez aumentou 50 seguidores, 30 seguidores, entendeu? Não focar só na venda, né? Exato. No início. Entender que... Porque tu tá gerando visibilidade. Mas estão vendo a tua marca, isso, né? Tu tá gerando visibilidade. Tu tá sendo... Exatamente. Sendo visto, aumentando tua visibilidade no teu branding da marca, enfim. E isso indiretamente acaba te trazendo retorno, né? Mas, assim, para nós mensurar, começar a calcular, tem que ser feito um estudo e é bem delicado falar. Tem que ser feito muitos testes e tal. Se tu já tem um nicho validado, é diferente. Se tu tá entrando num nicho de mercado que não é inexistente, é mais complicado, a gente não sabe nem por onde começar. Então, o tráfego é muito testes.
Então eu não sei te dizer. Mas o conselho que eu dou, tentando responder a tua pergunta, cara, sobrou 100, 200 reais no mês, bota em tráfego, bota uma campanha de reconhecimento que é barato, alcança bastante gente, ganha visibilidade para tua marca, vai aos pouquinhos. Eu gosto porque eu gosto de ter sempre alguma campanha rodando no tráfego pago do Facebook. Você sabe disso porque você cuidou das minhas campanhas? Sim. Mas do tipo assim, eu fiz uma publicação de um conteúdo pro meu público-alvo, né? Um conteúdo. Eu sempre digo que impulsiona. E a lógica na minha cabeça é muito simples. Quanto custou para ser produzida aquele conteúdo? A arte ou a edição do vídeo? No mínimo, muito por baixo, você gastou 40, 50 reais para ter aquela produção, certo? O que é 7, 8, 10, 12 reais a mais de tráfego pago, nem que seja por um dia? Exatamente. Porque aí eu consigo entregar, eu consigo furar a minha bolha, não vai só para quem me segue, e vai para as pessoas certas. Exatamente. Se eu quero atingir médico, eu vou atingir médico. Eu vou levar o conteúdo certinho para a pessoa. Perfeitamente. E assim, ó, Thiago, sabe aquele botãozinho azul que tu comentou lá no início de impulsionar? Ah, eu não sei fazer gestão de tráfego, não tem como pagar uma agência, um gestor. Cara, usa ele. Usa ele. Ele melhorou pra caramba. Melhorou, o direcionamento dele tá melhor. Perto Por do exemplo, que era uns 2 anos atrás. Tem amigos meus que são prestadores de serviço, estão iniciando agora, né? Se profissionalizaram, se formaram, estão iniciando no mercado agora. São prestadores de serviço, né? Então, eles falam, Lucas, eu queria fazer tráfego e tal, mas tô no início, né? Não tem uma verba tal para contratar a tua agência, enfim. Daí eu falo, cara, começa investindo no... Vamos ganhar uns seguidores, vamos começar a gerar autoridade, vamos começar a trabalhar o teu perfil, começa você mesmo fazendo. O direcionamento do Instagram tá bem bom, que nem tu falou, melhorou muito. Mas como que eu sei que tá dando bom ou não tá dando bom? Por exemplo, tu já sabe disso, eu sou anti comprar seguidor, tá? Vamos fazer uma campanha para ganhar seguidor, tá? Vai sobrar 50, 100 reais no mês aí, na semana, enfim. Começa por aí. Começa trabalhando no seguidor orgânico. Isso vai ser a tua comunidade que tu vai criar para futuramente ter uma recorrência, enfim. Como que faz isso? Pega a melhor publicação que tu tem lá no teu perfil, a que deu mais engajamento organicamente, sem impulsionar, sem nada, que as pessoas mais compartilharam, curtiram, né? Pega essa publicação, bota lá uns 50 reais, 100 reais, deixa rodando a semana inteira, tira um print antes de começar a campanha do teu perfil, dos seguidores, dos insights, exatamente. No final desses 50 reais, tira o print e faz a comparação. Quanto seguidor tu ganhou? Ganhei 50 seguidores, R$1 por seguidor. Tá bom pagar R$1 por seguidor orgânico, que tá aumentando tua comunidade, tá aumentando teu engajamento, são pessoas, não são robôs, nada. Tá justo. Então, tá dando certo. Continua nessa linha, né? Até porque, para justificar você tá no nível de contratar uma agência, eu vou chutar que o cara não existe. Eu vou chutar que é quase impossível alguém achar por menos de R$1.000 por mês uma gestão de tráfego hoje em dia. É difícil. A menos que o cara seja muito ruim. Não digo nem ruim, mas às vezes um gestor até trabalhando sozinho, entendeu? Só que daí tu vai ter que terceirizar vídeo, vai ter que terceirizar, entendeu? Aí tu vai gastar com videomaker. Mas ok. Né? Vamos botar Vamos imaginar que ele gastou 1.000. Concorda que não faz sentido eu pagar R$1.000 para um gestor de tráfego para investir R$100 de tráfego? Não faz sentido nenhum, né? Isso aí, na verdade, a gente tem que ter um entendimento sobre isso também, né? Porque o custo dela vai impactar também no retorno, né? Exato, então... Eu, empresário, vou olhar que eu tô, por exemplo, pagando R$1.000 para você, agência, mais R$1.000 de tráfego. Eu vou considerar 2.000. Então, nessa lógica, daria aí pra gente dizer que cabe uma agência quando talvez você for investir o mesmo valor que ela te custa. Ali todo início a gente faz dessas, né? Vai pegando cliente disso, cliente daquilo. E aconteceu disso. Aconteceu da gente fechar um contrato com um cliente e na hora do investimento em tráfego, essa pessoa falou, não, eu vou investir isso. Que era tipo assim, 1/3 do que ela pagava ao mensal, né? O recorrente da agência. Daí eu falei, mas isso aqui não... Como é que nós vamos entregar retorno? Tira da minha mensalidade, então investe tu, né? Então, porque não fazia sentido, não tinha como dar resultado pra ela. Mas essa fala que tu falou pode deixar a pessoa entendendo errado. Tá? Porque quando tu fala assim, como é que a gente vai te dar retorno só com isso aqui?
Não é que tu não dá retorno, é que o retorno é proporcional ao dinheiro que você coloca. Exato. Se ele colocou pouco dinheiro no tráfego, ele vai ter pouco retorno. Exatamente. Proporcional. Só que como ele vai botar no balaio o teu custo, ele vai dizer que não deu retorno. Claro, porque imagina, vamos lá, vamos supor que a gente fez... Porque assim, beleza, ele pagou uma agência, pagou um valor mensal alto, teve a produção de criativo top, os vídeos dele, os criativos dele, né, que a gente já vai falar sobre os criativos, bem produzidos, engajando, tendo resultado. Mas aí é exatamente isso que tu falou. No final das contas, beleza, vamos dizer que ele me paga 1.000, como tu comentou, e botou R$300. Mensurando aqueles R$300 e o lucro que ele teve, não paga a agência. Entendeu? Então, como é que eu vou dar retorno para ele, né? Foi nesse sentido. Você até tem o ganho subjetivo do reconhecimento da marca, mas ainda assim... Não, mas aí não vai... Na ponta do lápis, quando ele for lá sentar na cadeira dele e fazer as finanças, ele vai dizer, pô, isso aqui não tá dando retorno. Ok, não tá dando resultado. Eu vou pegar o gancho que você trouxe. Vamos entregar logo sobre criativo. E aí? Com o que a gente pode trazer aí na ótica do criativo? Daria... Porque de um lado eu tenho um criativo que, bem feito ou mal feito, influencia positivamente ou negativamente. Do outro lado eu tenho definição de público, orçamento. Tudo. Como é que a gente gerencia isso? O criativo, eu costumo dizer que é 60%, 70% do que manda nas campanhas. O que é o criativo? É o vídeo, ou o estático, ou o carrossel, ou qualquer forma de comunicação que a gente vai fazer a pessoa assistir ou ver. Então isso se aplica no Facebook, no Facebook, Instagram também, o YouTube, tá? Vídeo do YouTube também é criativo. Então tudo que envolve audiovisual, um projeto ali, que a gente vai trabalhar com gatilhos, enfim, ofertar algo, são criativos. O que caracteriza um criativo? É ter direcionar aquela pessoa que está assistindo para tomar uma ação. Não é simplesmente visualizar e achar legal. O criativo se caracteriza por ter uma tomada de ação, uma CTA no final. Ou vai para um site, ou vai para um produto, para compra, no checkout, ou vai para o WhatsApp, ou vai para algum lugar. O criativo serve para isso. E o criativo é o que manda em todas as métricas da campanha. Eu vou dar uma dica para quem está acompanhando a gente aqui, que não é o tema, tá? Mas, se você quiser construir de forma um pouquinho mais assertiva o roteiro de fala que você vai fazer num vídeo, vai lá no ChatGPT, dá o contexto para ele, né, do que, eu iria falar isso. Agora reescreva no formato Spin Selling ou em formato AIDA, AIDA. Um dos dois, tá? Testa com os dois. Você vai ver a diferença que vai fazer no teu texto nesse contexto de conseguir provocar o cliente para levar na decisão de compra. E geralmente quando o dono tá construindo essa estratégia, construindo a estratégia da campanha dele, ele costuma a ter não todos, mas esse erro é bem recorrente de não comunicar o criativo para o público dele, entende? Ele acaba fazendo o criativo pensando no produto ou em como vão pensar da loja dele, ou como ele quer ser visto no mercado. Eu não quero que a minha marca faça isso, faça aquilo. E esquece do real motivo do porquê que ele está fazendo aquele anúncio, que é vender. E para vender ele tem que comunicar com o público que vai comprar o tal produto, que tem que ser de uma forma diferente. Então, esse é um erro que eu costumo dizer que uma chavinha ali que vira, depois que tu entender que o teu criativo tem que comunicar, e muito, né? A cópia é muito importante. E hoje em dia a gente tá num mundo em que basicamente a gente tá consumindo só vídeo, né? Tá sumindo aos poucos os designs, as artes, enfim. E outra, talvez vai voltar, por causa da inteligência artificial, né? Tá ficando mais fácil de produzir, enfim. Então talvez volte, mas enfim. Um vídeo bem produzido, bem editado, isso faz diferença, sabe? Entender o teu público, como que ele consome esse tipo de vídeo para saber comunicar o produto. Enfim, o criativo é tudo. O que manda na campanha. O tráfego pago, ele ganha uma janela de oportunidade, mas não é porque tem uma janela que o cliente vai querer atravessar, uma janela que o cliente vai querer atravessar. Exato. O criativo vai gerar essa provocação dele. Exato, porque senão você só passou ali, foi ignorado e segue. Por exemplo, é aquela coisa do panfleto lá que eu falei no início. Pega um panfleto que tá
comunicando uma mensagem meio ambígua ali, que não dá para entender direito, muito poluído, a oferta não é boa comparada aos preços dos outros produtos. Não vai, a pessoa vai ver aquele panfleto e vai jogar no lixo, vai jogar no chão, não vai ser assertiva essa campanha. E o criativo é justamente isso, é esse panfleto, né? Tem que ser bom, tem que ser bonito, tem que ser bem produzido, tem que comunicar claro o que tu quer vender, né? Ô, Lucas, vamos agora fazer um momento glossário aqui, Hum. tá? O empresário tá acompanhando a gente, que tem muito termo que ele ouve por aí, os caras falando, ele não entende direito. Quais são os termos os termos mais básicos que o empresário ele precisa conhecer para conseguir lidar com isso de tráfego pago na empresa dele? Vamos lá. Como que uma agência começa a analisar uma campanha, né? O empresário tem que ter esse entendimento. Todos os dados que a gente tem de uma campanha, eles começam a partir de 1.000 impressões, tá? Antes disso, a gente não tem nenhum dado concreto. O que são 1.000 impressões, tá? É o CPM que a gente chama, né? Custo por 1.000 impressões. O teu criativo, que a gente acabou de falar, ter aparecido 1.000 vezes para as pessoas. A partir desse primeiro dado, a gente começa a ter os outros. Então, CPM, vamos supor que eu gastei R$100 e eu apareci para 2.000 pessoas. O meu CPM é R$50. R$50, Ou seja, para cada porção de 1.000, eu gastei R$50. Isso. Então, ele é um bom indicativo para eu avaliar o volume de entrega que o meu material está tendo. Exatamente. Bom. Se ele tiver muito caro, né? Pô, tô pagando... Pro meu nicho, R$50 é bom, R$100 é caro. Pô, tô pagando 120, né? Tu tem essa análise, tu tem esse número. Por que tá caro? Talvez seja o criativo, né? Não tá comunicando. Talvez seja o direcionamento. Aí vem se eu conseguir otimizar esse custo, com a mesma verba eu entrego mais. Exatamente. E aí eu aumento a possibilidade de venda. Perfeitamente. Então, o primeiro dado a ser analisado em uma campanha de tráfego é o CPM, tá? Todo empresário fica ligado nessa sigla, Aliás, CPM, isso que tu falou, eu vejo muito... Provavelmente a próxima que tu vai falar é o CPC. Sim. Todo mundo fala só no CPC, que é o custo por clique. Mas, agora talvez tu vai me corrigir, mas é até onde eu entendi como a plataforma funciona. Efetivamente, ela te cobra por impressão. O CPC é um cálculo que ela faz. Sim. Ela entregou 1.000 vezes a tua arte. Ela vai te cobrar R$10 por essas 1.000 vezes. Uhum. Se 2 pessoas clicaram, o CPC é 5. Uhum. R$10 dividido por 2. Se uma pessoa clicou, tu ainda vai pagar os mesmos R$10, só que ele vai dizer que teu CPC é 10. Sim. É isso? É isso. Então o CPC ele é uma fórmula, ele é um cálculo. É os dados que a gente começa a partir do CPM. O que ele te cobra é o CPM. Exatamente isso que você falou. Então, vamos lá para o CPC, né? Custo por clique. A partir daí, de tu tendo os dados do teu CPM, tu começa a entender, beleza, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas viram o meu anúncio, eu gastei R$100, tá R$50 meu CPM, tá? Só que dessas 2.000 pessoas, 100 pessoas clicaram no meu anúncio, né? É uma taxa boa ou não é? Custo por clique é bom ou não é? Tu tem que fazer essa análise. Não, é muito alta. Como que tu vai chegar nessa conclusão? São testes. Se tu pegar uma agência que já é do teu nicho, ela vai te dizer. Não, é muito alto. O custo por clique está muito alto. O que está acontecendo? Ou às vezes, só para clarear, às vezes o teste, e que se eu entendi o que estás falando, rode 2 campanhas em paralelo. Isso. Porque aí tu compara uma com a outra, né? Rode mais de um público. Né? Mas a gente vai chegar lá. Então é o seguinte, tá com o CPM ali a R$50, ajustou o CPM, tá muito alto, muda o direcionamento. Primeira coisa que tem que entender, não muda o criativo no CPM. No CPM, primeiro muda o teu direcionamento. Definição do público. Definição do público. Talvez mudar a faixa etária, direcionamento, comportamento social, interesse. A mudança daquele tipo de... Porque para quem tá acompanhando a gente, o Facebook, principalmente, ele tem vários tipos de campanha, né? Que é de reconhecimento, que é de tráfego, que é de venda, que é de engajamento. Isso influencia também no CPM, não influencia? Influencia. Cada formato de campanha tem uma métrica, né?
Então, primeiro muda o direcionamento. Talvez tu está direcionando para o público errado, automaticamente, se tu está direcionando para o público errado, eles não têm interesse, o algoritmo não vai entregar. Porque essas pessoas estão passando rápido teu vídeo e nem querem ver. Muda o direcionamento. Corrigiu o CPM, tá no CPM aceitável, vamos para o CPC, custo por clique. Ah, mas agora tem pouco clique. Estou acertando o volume de entrega, mas eles não estão clicando. Agora a gente pode considerar o criativo. Teu criativo não tá dando Isso gatilho. é legal porque eu consigo começar a mapear onde está o problema. Exatamente. É isso que o gestor faz. É isso que eu deveria fazer, pelo menos. Então, tu começa a entender. Mas então não tá dando clique, talvez o meu criativo não tá bom. Vou mudar o criativo, vou mudar a CTA no final, a chamada de ação, vou botar no início. Já vou começar com o valor. Enfim, aí tu vai brincando ali até tu chegar num custo por clique bom, né? Daí tu vai pro custo por aquisição. Que daí é o valor, né? É CPC ou CPL, custo por lead, né? Depende do formato de campanha que a gente for fazer. E daí o custo por aquisição, aí a gente já entra mais na parte da tua ferramenta que vai ser recebida. Por exemplo, a menos que tu tenha oh meu Deus, a menos que o teu produto seja digital e a venda seja feita digitalmente, né, tipo numa loja virtual, a menos que seja isso, acabou ali, aonde tu consegue, gestor de tráfego, gerar informação. Perfeitamente. Né? Agora, se é uma loja virtual, tu vai lá, coloca o pixel para ele mapear, e aí a plataforma, aí o Facebook consegue identificar quando alguém comprou. Aí ele vai marcar lá para ti, ó. Né? Consegue, até o checkout a gente consegue fazer. Daí, todas essas métricas que eu tô acabando de falar, a gente consegue analisar dentro do gerenciador de anúncios. A partir do momento... a maior parte, o custo de aquisição de cliente, tu não vai conseguir. Isso, prestação de serviço. Quando tu tem uma venda interna que vai para comercial, vai para WhatsApp, aí acaba aqui. Daí a agência costuma te entregar sempre resultados bons, tá? Não deveria te falar, mas já vou te falar. Até aqui é fácil manipular, Thiago. Por quê? Porque ou eu tô direcionando errado ou o meu criativo tá ruim. Muda público ou muda criativo. E eu vou te entregar métricas boas. A agência vai te entregar métricas boas. Só que se isso tá dando retorno ou não, já começa a estar no interno do empresário, na empresa. Tá? O gestor pode te acompanhar, pode ter um acompanhamento com o teu comercial, pode sentar com o empresário e levantar esses dados ali, ter um dashboard, integrar junto com o sistema da empresa? Pode, seria o cenário perfeito. Mas tu tem que ter um entendimento dessas análises. Eu tô pagando R$100, tô entregando para 2.000 pessoas, meu custo por clique tá tanto, e eu tive tantas vendas. Tu tem que ter esse controle, porque tu tem que calcular o teu ROAS depois, né? Eu vou abrir uma caixa de Pandora agora, mas vamos lá, vou tentar ajudar você que está acompanhando a gente. A primeira coisa que se define quando você vai criar uma campanha no gerenciador do Meta é se ela é de tráfego, se é de reconhecimento, se é de venda, cadastro, direto, contato, né, enviar mensagem. Mas você marcou aquilo e você não deu mais nenhuma informação para o Facebook, porque ele não precisa. Aquilo ali é a forma que ele tem de filtrar para quem ele vai entregar. Por exemplo, pessoas que tendem a comprar quando o anúncio apareceu vão para esse grupo de compra. Pessoas que tendem a seguir perfil, a curtir a publicação, mas não compram, vão para essa parte do engajamento, vão para esse grupo. Pessoas que só vão ver e não vão engajar, vão para outra parte, que aí vai para reconhecimento. Pessoas que clicam no anúncio para abrir um site externo, vai para tráfego. Então, o Facebook ele já sabe o comportamento de cada pessoa tendenciosamente dentro de um tipo de anúncio. E o que vai acontecer? Vamos supor que eu sou a agência, e talvez agora tu vai me corrigir ou bater em mim. Eu sou a agência, eu não estou conseguindo entregar para você lead. Eu vou pegar e vou mudar a campanha de uma venda para um tráfego, para um reconhecimento, porque eu reduzo o custo, eu aumento em escala de entrega, a chance de alguém perdido clicar lá e aí normalmente eu perco a qualidade do lead.
A gente não costuma ir por esse caminho. É um equilíbrio que é difícil ser encontrado, né? Sim. Porque se o teu público não tá pronto e tu já vai direto para a campanha de venda, que é a mais cara, você pode quebrar a cara. Mas no outro cenário também, né? Eu ficar só investindo num público que não tem tendência de compra nem de engajar, com o objetivo de aumentar a escala, ou que eu vou entregar para 10 milhões de pessoas, mas uma comprou. Aí tu tem que... Aí vai da estratégia da campanha. Mas assim, se tu vai para se é checkout final, que a gente chama, né? Campanha de venda que tu tá falando, que vai direto pro produto e vai comprar, e tu não tem toda uma estratégia de remarketing, porque quando a gente faz uma campanha de venda para vender um produto que não tem contato nenhum com o comercial, não tem nenhum outro poder de persuasão a não ser a página, a não ser o tráfego, tem uma estrutura de remarketing muito forte, que geralmente essa venda acontece no remarketing. Então, no remarketing, sim, vai ter um contato de um suporte para a pessoa entrar em contato para tirar alguma dúvida. De repente, vai para uma LP com algumas outras dúvidas que não tinha no checkout. Então, ali, tu vai trabalhar várias vertentes de campanha para chegar num resultado que é a venda. Então, sim, faz sentido isso que tu tá falando. É por aí o caminho, né? Então, a gente tem que definir bem a estratégia que tu vai fazer, porque se tu começar a botar dinheiro só em uma campanha de venda, realmente, e não tá convertendo, tu vai dizer que o tráfego não funciona. Né? Tem ainda, além do CAC, que é o custo de aquisição de cliente, que é quanto dinheiro te custou para ter um cliente que comprou. Isso, uma compra. Além do CAC, a gente tem o ROAS, né? O ROAS é o retorno sobre o investimento. Esse ROAS, ele é normalmente um número, ele é faturação. Então, vamos supor que o ROAS é 3. Quer dizer que a cada R$1 que você põe em advertising, daí o AS do final da sigla, a cada R$1 que você coloca em tráfego, reverte em R$3 de venda. Então, o teu retorno sobre o investimento de tráfego é 3, ou seja, botou R$100, vira 300, botou 1.000, vira 3.000. Então, essa proporção, ela é muito importante. Depois que tu definiu campanha, é só isso que tu vai olhar, basicamente. Depois que tu acertou, né? É isso em termos de sigla, né, Lucas? É isso. Que o empresário precisa estar ligado. Tem. E quando a gente fala de segmentação de público, a gente já falou um bocado disso aqui, mas vamos deixar um pouquinho mais claro aqui, listado para o empresário, os tipos, as possibilidades que eu tenho de segmentar público. Por que eu tô te pedindo isso? Porque, lembra quando eu dava o curso lá? Uhum. Cara, eu chegar nessa parte, a cabeça deles explodia, porque eles não faziam ideia que dava para filtrar tanto. A gente tem o básico, que é geolocalização, começa idade, aí, né? gênero, não é isso? Exatamente. Aí é o básico, né? A gente define a localização que a gente vai rodar, define a faixa etária e o gênero que vai rodar. Dá para você escolher o tipo de emprego que a pessoa tem? Dá. Aí já começa o direcionamento mesmo, né? Porque esse direcionamento básico que tu tá falando, até no impulsionar, no turbinar lá do Instagram, a pessoa já consegue fazer. Uhum. Então, quando que entra o direcionamento de verdade, né? A partir daí, né? A partir dos interesses, comportamento, tá? Dados demográficos, a gente tá falando já, né? Então, do direcionamento, na verdade, nem eu sei tudo o que tem lá dentro, Thiago, pra te falar bem a verdade. É muita coisa. Quando eu vou me meter a bobo de montar uma campanha, eu me dou ao trabalho de abrir olhar tudo. Tudo. É o que eu faço também. Tudo, um por um. Porque é muito. São centenas de itens. Hoje, pode falar. Você vai desde a profissão da pessoa, tu vai se ela tem empresa ou não. Quanto tempo que tá aberto essa composição, exato. Qual é a composição familiar? Se tem filho pequeno, se recentemente status, se recentemente casou, separou, faz aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril, tudo. O direcionamento é absurdo. Eu não tô no operacional há muito tempo, mas vou ser bem sincero contigo, eu nunca não tem como decorar todo aquele direcionamento. E ele atualiza muito rápido. Não digo mensalmente, mas talvez. E sempre vai mudando. Tem a parte do interesse, né? Uma coisa é eu ser arquiteto, outra coisa é eu ter interesse em arquitetura. Isso. Então tem que cuidar com isso também, né? Interesse em carros de luxo, por exemplo, interesse em BMW, tem como direcionar marcas, né? E também tem o cargo.
trabalhar dentro da empresa BMW. Tem também isso, entende? Então tem que cuidar o cargo e o interesse, né? Até dá para fazer exclusão, né? Dá. Por exemplo, eu quero quem tem interesse em arquitetura, mas eu sou arquiteto, tá? Mas Eu quero quem tem interesse em arquitetura, mas não é arquiteto. Quero excluir Então, arquiteto. exato, eu ponho o que eu quero, o interesse em arquitetura, e ponho exclusão profissão arquiteto. Exatamente. Então, Não, dá pra muito, brincar né? muito. Tem... O tipo de telefone que a pessoa tem, Exatamente. Tu consegue direcionar. viajante frequente. Exato, consegue ver isso também. Costuma viajar uma vez por ano, viaja frequentemente. Uhum. Tu consegue ter toda essa. E marcas, né? Eu acho que dá pra brincar muito com marcas, porque basicamente todos os interesses das pessoas estão ligados a compras na internet. Então, ou tu tá comprando uma camiseta, um relógio, um carro, enfim, viajou e comprou tal coisa e tal, ou tá pesquisando tal coisa, ou tem interesse em comprar tal coisa, e isso tá ligado a marcas. E dentro do Meta tem muito direcionamento, muito preciso direcionamento de marcas, tá? Interesse. E dá para trabalhar legal ali, direcionamento. A gente costuma usar muito esse interesse em marcas. Uhum. Tanto, tu pode criar um público só do agro, marcas do agro, um público só do hipismo. Ah, Um tu pega uma público só marca da- específica. Tu pode criar um Eu posso público, pegar por exemplo, quem tem interesse na marca Dolce & Gabbana, por exemplo. marcas de luxo. Tu quer um público premium, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, tu pode criar um público com esses interesses. Aí tu vai direcionar lá para o agro, como eu comentei. Pega John Deere, Star, enfim, essas outras marcas mais relacionadas ao cotidiano deles. Uhum. E aí tu começa a meio que mapear o comportamento social dessas pessoas, né? Sim. Ô Lucas, a gente tá quase no finalzinho, mas só para não deixar de fora, falar brevemente de remarketing. Primeiro, o que é remarketing? Porque tem grande chance que quem está acompanhando a gente nunca ouviu nem falar. E como que um pequeno empresário, o cara está no começo, pode usar isso a favor dele? Tá, o remarketing basicamente no tráfego, vamos trazer para o tráfego, né? Não no geral da empresa. Mas basicamente é fazer o teu anúncio aparecer para pessoas que já interagiram com a tua campanha inicial. Então, tu tá rodando uma campanha, a gente vai começar a coletar aquelas métricas que a gente acabou de falar, tantos cliques, custo por clique e tudo mais. E a partir dessas métricas, a gente começa a rodar remarketing, que é aparecer novamente para essas pessoas. E a gente consegue fazer, e isso é fundamental, tá? Para ter retorno e uma porcentagem muito grande das vendas está dentro do remarketing, talvez maior do que o esperado, porque a gente consegue ter uma análise através de pixels, que a gente poderia falar também, mas não vai dar tempo, enfim, a gente consegue mapear toda a trajetória que a pessoa está fazendo dentro de sites, landing pages, Aquela pessoa checkout, que chegou, que entrou na página, assistiu o teu vídeo, clicou no botão de comprar e não preencheu o cartão de crédito. encheu o carrinho, foi pro checkout e não fechou. Você consegue fazer um vídeo, Isso. olha, eu vi que você chegou até ali e não finalizou a compra, Aí que volta entra... aqui. E todos esses dados são coletados, tá? A gente consegue... É como se fosse uma loja física. Vamos lá, tu tá entrando numa loja física de calçado. Tu vai lá, atende a pessoa, ou falar para ela, é uma loja de calçado, tem essas oportunidades, fica à vontade. E tu vai começar a enxergar onde ela tá indo. Ela foi na loja de bots, ela não gostou muito, ela passou rápido. Mas na loja de esportivos ali, no setor de esportivos, de tênis de corrida, ela perdeu um tempo, ela olhou, ela se interessou, ela ficou um tempão ali. E ela passou. Tu vai lá e vai chegar, não gostou, faltou algum? Tem um que tu não achou aqui? Talvez se nós fizermos um preço diferente nesse aqui, tu não leva? Porque tu viu que ela ficou um tempo ali e ela gostou. É assim que funciona a venda numa loja física e no tráfego é a mesma coisa. Se a gente mapear, é isso que funciona. Então o remarketing é isso. É tu entender, tu mapear onde as pessoas estão navegando, tendo a jornada delas e aparecer novamente com ofertas diferentes. Isso aí, cabe uma segunda parte aqui. Se você gostou desse episódio até aqui, comenta aqui. Quero mais, quero uma parte 2. Que aí dá pra gente aprofundar algo que eu só vou dar uma passadinha aqui por cima agora, bem rápida. Que é sobre a definição de públicos, né? Não a segmentação, mas definição de público. Você pode pegar a lista de clientes que você tem da tua empresa, 3.000 clientes, 5.000 clientes, você pode subir lá no Facebook e você pode anunciar especificamente para essas pessoas. Ou tu diz pro Facebook analisar esse grupo e dizer assim, olha,
Eu quero que tu pegue, entenda o que esse grupo tem em comum e entrega para mais pessoas desse tipo. Você consegue fazer isso. Você consegue... E eu lembrei disso porque aí tem o remarketing, né? O remarketing ele se baseia muito nessa construção Sim. de público, né? Quem é que visitou a página? Você consegue fazer isso. Anunciar para quem visitou a página. Anunciar para quem assistiu no mínimo metade do vídeo que você rodou. Isso aí é legal porque... tem uma estrutura que eu acho que ela é bem basiquinha, mas é legal de campanha. Só que aí não dá para fazer pelo Turbinar, né? Sim. Primeiro faz uma campanha mais aberta, com um custo mais barato do CPM que tu falou. Começa a criar público. Para ganhar escala. E aí não vai te custar tão caro. E aí, vamos supor que você botou um vídeo ali. Aí você faz uma campanha de remarketing só para quem... E aí tu pega, em vez de pegar uma de entrega, tu já começa a pegar uma de venda. Isso. Uma de engajamento. Aí tu já vai para um tipo de campanha um pouco mais cara, né? Só que aí tu vai mandar ele anunciar só para quem ficou assistindo o teu vídeo inteiro. Ou no mínimo metade dele. Exatamente. Porque se alguém assistiu o teu vídeo inteiro é porque ela tem interesse. Ela pode não ter curtido, ela não pode não ter falado, mas ela tem interesse. Ou ele clicou para abrir o teu site e não seguiu. Tem interesse. E aí a gente começa a bater em cima desse público. Não é Perfeito, isso? é Uma isso estrutura básica. Ter uma campanha mais barata de alcance para eu começar a filtrar sem ter muito custo. E a partir desse resultado, mapeia quem engajou, quem assistiu, quem visitou e cria uma outra campanha só para esse público. Isso é o remarketing, né? Isso aí. E daí tu vai começar a mapear e ter melhores dados, enfim, e qualificar lead. E o ouro de tudo, Thiago, que vamos ver se dá tempo mais rapidinho, é o lookalike, né? Que é isso que tu tá falando, parte do que tu tá falando. Eu nunca entendia, ainda mais eu do interior, cidade de 10 mil habitantes. Eu vinha pra cidade grande, Render, C&A, tinha que fazer um cadastro pra comprar, né? Meu Deus, por que eu não posso pagar meu produto, né? E ir embora? Não, tem que dar CPF, tem que dizer onde mora, dizendo que trabalha e tal. Isso antigamente. Hoje eu entendo. Entende? Essa coleta de dados, tu começa a criar um banco de pessoas que consumiram dentro da tua loja e o Meta, ele disponibiliza um espaço onde tu consegue subir essa lista e o Facebook começa a trabalhar o teu direcionamento visando o comportamento digital dessas pessoas, dessa lista de pessoas. Então isso se torna muito mais assertivo. Isso é o ouro. Você não precisa dizer o que ela se interessa. Não. O Facebook vai pegar aquela lista, vai fazer a análise, vai achar um padrão e ele usa o padrão, não é isso? Ele vai fazer a similaridade nos dados com o teu e-mail. Por isso que tu sempre pega o e-mail nos seus cadastros que tu for fazer em loja. E o teu número de telefone agora, né? WhatsApp. WhatsApp. Então, a partir daí, tu sabe quem que é o Thiago, o que o Thiago consome na internet, o que ele gosta. Ele comprou aqui na minha loja esse produto, ele gostou. Então, pessoas que se comportam igual ao Thiago, eu quero que apareça também. Então, as lojas já estão se antenando muito mais, isso já está acontecendo e tal. Mas colete dados dos teus compradores. Comece a ter um banco de dados desses compradores e uma lista Você tua. pode não precisar agora, mas vai fazer vai diferença fazer lá na falta, frente, né? vai. Nossa, isso é ouro, é ouro. O gestor que chega numa empresa e a empresa tem uma lista ali de 1.000, 2.000 clientes, meu Deus, isso facilita e potencializa o negócio de uma maneira que vocês não têm noção. Então, colete dados. E-mail, WhatsApp, nome. Tá? De resto, o Facebook já vai saber, né? Do resto, vai. Quero lembrar você que está acompanhando a gente, se inscreve aqui no canal, deixa a curtida e comenta aqui o que você mais gostou desse episódio. Também quero te convidar mais uma vez a conhecer a M8 Expert, plataforma de mentorias focadas em você, empresário, para te ajudar a performar melhor em todas as áreas da sua empresa. Escaneie o QR Code ou o link aqui na descrição para você se cadastrar lá, conhecer um pouquinho mais e se desenvolver para ser um empresário de sucesso. Lucas, estamos praticamente no nosso finalzinho. Tem alguma coisa que tu ainda queira falar que não falamos? Não, acho que a gente como deu fechamento? Eu acho que deu para dar uma introduzida boa. Pô. Né? Muita gente já sabe muito do que a gente já falou, né? Tem muitos empresários já se antenando muito nisso e querendo saber, e buscando cursos e tal, porque é fundamental. Mas para aquele empresário que ainda não tinha o conhecimento, eu acho que deu para dar uma clareada boa. Principalmente no que analisar, no que eu tenho que olhar, como que eu tenho que conversar com o meu gestor, com a minha agência, né? Eu acho que o intuito desse podcast era esse.
Acho que dá pra gente fazer um de remarketing, dá pra nós fazer um mais aprofundado. Dá. Trazer pro pessoal, né, como funciona essa parte. Muito bom, meu amigo. Fechou? Gostei desse episódio. Também gostei, muito bom. Obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Se inscreve no canal e vai conferir os outros episódios.